Boa tarde, boa noite. Na realidade, boa tarde, boa noite, porque nós temos aí ouvintes aí de diversas partes do mundo e temos diferença de fuso horário. É um prazer estar com todos vocês aqui. Nós somos a Millennium, uma casa que existe há 4 anos. Atendemos 100 famílias, somos um multifamily office que atende as famílias no planejamento financeiro e na consultoria de investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior. Nós pensamos em montar esse evento porque estamos passando por um momento pós-eleitoral que foi mais disputado do que uma final de Copa do Mundo e estamos passando por um cenário, eu diria, de névoa no Brasil e nebuloso no exterior. Em função disso, a gente está muito feliz aqui de estar com o Álvaro Frasson, que é diretor economista, estrategista macro do BTG Pactual. O Álvaro ele tem mestrado em economia aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um perfil assim muito interessante para estar conversando aqui com a gente hoje, em função da experiência e da visão macroeconômica que ele pode dar para a gente, mas também pela visão de mercado. Isso aqui afeta todos em função dos seus negócios, seus investimentos. Então, Álvaro, é um prazer estar com você aqui. Estou também aqui com a presença do Marcelo Luiz Miller, que é meu sócio, fundador na Millennium. E mais uma vez, Álvaro, prazer estar com você aqui. A ideia é a gente fazer um bate-papo onde a gente vai endereçar algumas questões para você. A gente vai ter um período mais para o final que a gente vai abrir para perguntas dos nossos participantes e no final com as considerações finais, tá bom? Então, gostaria de começar, Álvaro, com uma primeira pergunta para você, com relação ao momento de transição que a gente está vivendo. É um momento de mudança, tudo que indica uma mudança importante, onde novos rumos podem ser tomados a partir de 1º de janeiro, e a gente gostaria de saber o que você considera como um fator primordial que pode impactar a economia brasileira e os investimentos, e por quê? Tá ótimo. Bom, Fábio, Marcelo, super obrigado pelo convite aqui para falar com a Millennium e seus clientes, né? A Millennium é um parceiro aqui bastante importante do BTG Pactual. Acho que esse cenário de transição, como você bem comentou, ele está sendo bastante volátil, né? A gente tem ali, acho que oscilações expressivas na curva de juros, no câmbio, na bolsa, e me parece nada mais natural dado essa mudança de política fiscal que se avizinha, né? A gente está falando de um furo que pode ser aprovado de 200 bilhões de reais, né, ou menos, né, vai depender de como isso vai se desenrolar no Congresso. Acho que esse também é um debate importante. Fora isso, a gente tem um ambiente de impacto na atividade significativo, caso esses 200 bilhões de reais sejam aprovados para gastos no ano que vem. Então, você vai fazer um impulso fiscal muito grande, que em tese deve impactar as expectativas de inflação negativamente, e aí me parece um grande teste para esse Banco Central independente, né? Foi uma conquista deste governo ainda até o final desse ano, que aprovou a autonomia do Banco Central. E aí eu acho que o mercado hoje, já há alguns dias, ele tem observado as falas, né, do Roberto Campos Neto, tem observado como o Banco Central brasileiro pode reagir a essa mudança. E aí me parece muito factível, dadas as falas recentes e como a curva está reagindo, que caso seja aprovada um projeto de emenda constitucional de 200 bilhões de reais sem prazo definido, o Banco Central vai abrir as portas para mais juros
e se abrir essa porta para mais juros, não vai ser para dar mais 0,25% ou 0,5%, vai ser para dar muito mais. E aí a Selic pode ir a 15, 16, 17, aí a gente não sabe, a gente também pode conversar um pouco sobre isso. Mas isso surpreende o mercado, né? Surpreende porque há um contexto global e doméstico e desfavorável ao não pragmatismo econômico, à irresponsabilidade fiscal. É claro que o Brasil é uma democracia, aliás, é um presidencialismo, não dá para comparar exatamente com a Inglaterra, mas o que aconteceu com a Liz Truss há algumas semanas mostra como o mercado não tolera mais uma expansão fiscal gigantesca ou monetária depois de 2 anos dando estímulos para tentar suavizar os efeitos da Covid na economia. Então agora chegou a conta, e a conta é uma contração monetária, uma responsabilidade fiscal. Nesse contexto, a gente está vendo juros mais altos no mundo todo, a inflação ela está convergindo, mas não parece que vai convergir para uma meta ou uma normalidade já no ano que vem, isso vai se dar em 24, e para se dar em 24 vai ter que ter uma contração monetária ainda significativa ao longo do próximo ano, e com alguma responsabilidade fiscal. E o Brasil pode estar caminhando para outro lado. Por que eu falo pode? Porque a gente não sabe se há agora uma tentativa de testar os limites, né? Desse governo eleito. Claro que ele quer gastar mais, ele quer fazer um primeiro ano de bonança de consumo, né, para tentar, digamos assim, recuperar uma popularidade ou ganhar uma popularidade, para depois governar segundo esse governo eleito com mais tranquilidade. Me parece que essa não é uma estratégia mais assertiva, não me parece essa ser a estratégia que o Banco Central brasileiro está entendendo ser a mais adequada, nem o mercado financeiro é mais adequada, nem o segmento corporativo. Dito isso, me parece que o governo eleito vai enfrentar algumas dificuldades em aprovar todo esse gasto e por um prazo indefinido, dado que o Congresso tem uma composição muito diferente daquele do governo eleito. Então, me parece que haverá, ao longo dos próximos meses, uma desidratação desta atual proposta e futuramente das outras propostas que virão. Ou seja, me parece que o Congresso brasileiro ele vai negociar caso a caso as propostas com o governo federal. E a partir disso a gente vai ter grandes oscilações no mercado. Mas, por um lado, o copo meio cheio é que me parece evitar uma grande responsabilidade. Não vejo hoje o Congresso da composição como está e como ficará a partir do próximo ano, querer dar um cheque em branco com prazo indefinido para o governo eleito sem nenhuma justificativa, sem nada em troca. Não me parece muito razoável. Então, acho que é um momento de tensão, de negociação, e que o mercado e os analistas estão entendendo que haverá alguma desidratação nesta transição de muito gasto que deve rumar para um pouco menos de gasto e aí os ativos se acomodarem ao longo do processo. Álvaro, como contraponto e até como um gerador de uma certa polêmica, né, eu entendo pela tua resposta a essa pergunta que você considera como fator primordial responsabilidade fiscal. Tá? E aí a gente associa ou tende a associar isso com a existência de um teto de gastos formalizado na nossa legislação, né? E, digamos, em vigor, se não me falha a memória, algo como uns 4 anos, né, aproximadamente. Nesse sentido, assim, associar necessariamente teto de gastos à responsabilidade fiscal, a seu ver, né, em contraposição a economistas com respeito e com história no mercado, e aí vale citar o próprio André Lara Rezende, né, que é um dos, digamos, impulsionadores do Plano Real, né, alguém que academicamente
em termos de implementação de política pública, tem uma história, né? Não necessariamente, e até usando conceitos do que se chama de moderna teoria monetária, né? Associando a existência de um teto de gastos necessariamente, ou a inexistência de um teto de gastos e irresponsabilidade fiscal. Então, eu estou, na realidade, citando isso tudo, não porque com isso eu digo que eu esteja contra ou a favor da sua resposta, mas simplesmente para aumentar um pouco essa polêmica e talvez a temperatura aqui da nossa cozinha, da nossa panela. Quer dizer, o que você responderia para essa visão, né, que existe no mercado, ou existe, né, num grupo de economistas, não necessariamente tão alinhados assim com o governo que está entrando, e o que você pode nos dizer a respeito desse assunto? Perfeito. Não, eu escutei esses dias uma entrevista do Samuel Pessoa, achei muito interessante algumas coisas que ele falou sobre essa questão, e eu concordei com ele, assim. Eu acho que essa questão do teto de gastos é um debate tecnocrata, né, ou seja, assim, pô, qual que vai ser o mecanismo? Bom, o teto de gastos, eu acho ele um mecanismo interessante, porque ele controla pela inflação, e aí isso obriga a você a debater a despesa com um qualitativo melhor, já que não dá para crescer acima da inflação, você tem que primar pela melhor qualidade do gasto. Então, sim, é uma boa estratégia, mas poderia ter outra estratégia também. Acho que o controle da despesa via o nível de dívida em relação ao PIB talvez não seja o adequado, mas pode criar aí mecanismos anticíclicos, né? Ou seja, será que num ambiente recessivo da economia não dá para abrir uma exceção e gastar acima da inflação? Não é o caso agora, a gente não está no ambiente recessivo agora, não teria por que gastar acima da inflação. Mas será que o teto também não pode ser aprimorado e criar esse espaço de suavizações em períodos anticíclicos? Acho que sim. É que independente disso, independente se o mecanismo é o teto ou não é o teto, a credibilidade, para mim, ela não está associada ao teto, mas sim à trajetória da dívida. Então, tão simples quanto isso, né? Ou seja, não me parece razoável aquela teoria de que, bom, eu vou gastar bastante, eu faço um déficit fiscal, porque eu faço, ou seja, uma expansão fiscal, e aí isso vai me gerar um crescimento de PIB maior, consequentemente a minha dívida PIB vai cair, porque o meu denominador vai aumentar, e aí a roda gira, né? Aquela teoria meio heterodoxa, que acho que no atual ambiente de liquidez reduzindo no mundo, de custo de capital aumentando no mundo, e com uma inflação mais elevada, seja pela guerra, seja pela desglobalização, seja pelos efeitos da Covid, das expansões que a gente viu recentemente, não me parece fazer sentido você não olhar para a dívida PIB, para a trajetória de dívida PIB com mais assertividade. Porque a gente fica nesse debate, olha, mas será que a gente coloca 80 bi ou 100, 150 bi fora do teto? Independente disso, vai bater no primário igual, né? Para quem está escutando a gente, olha, será que eu tiro a minha conta de luz e a minha conta da internet do teto de gastos da minha casa? Bom, tudo pode tirar, mas você vai impactar no seu resultado primário no final das contas. E eu acho que é esse debate que o Brasil não está fazendo e que deveria estar associado com uma reforma tributária, né? Ou seja, acho que há uma oportunidade aí, não só do lado da despesa, mas também no lado da receita. Será que a gente não pode aumentar a nossa arrecadação com a mesma alíquota ou a mesma carga tributária que a gente tem, se a gente desse maior simplicidade e maior dinamismo na cobrança de impostos? Eu acredito que sim. E quanto se capturaria de arrecadação com isso, né? Então, eu acho que o debate ele está sendo ele não está sendo tratado como deveria. Acho que ele está sendo muito focado no curto prazo, infelizmente, como é sempre tratado as questões no Brasil. Mas eu acho que esse momento
Poderia se gastar 50 ou 100 bilhões a mais no próximo ano? Poderia. Faria uma expansão fiscal? Tudo bem, pode fazer. Mas qual que é a sinalização para o médio prazo? E depois, a gente vai fazer uma reforma tributária para melhorar a arrecadação? A ideia é aumentar ou é diminuir a carga tributária global? Vamos a tributar dividendos ou não? Então, eu acho que falta um debate um pouco mais aprimorado, porque tanto pelo lado da despesa quanto pelo lado da receita, você tem ali impactos no primário e, consequentemente, na trajetória de dívida bruta, independente se é o teto ou não. O teto é um bom mecanismo. Acho que pode ser aprimorado, como eu falei anteriormente, pode criar mecanismos anticíclicos em momentos recessivos. Mas o principal é você não fazer sessões o tempo inteiro, né? Álvaro, a propósito disso, hein, Fábio, só perguntar ao Álvaro e fazer esse link entre um pouco da macroeconomia, que é o que a gente, de certa maneira, conversou até agora, né, nesse evento, com um pouco do micro, né? Quer dizer, como isso afeta o bolso dos nossos clientes, dos investidores, né? E pela tua experiência, ou pelo que você tem escutado, você falou que um bom debate seria se discutir o lado da arrecadação, o lado da receita e uma reforma tributária, no sentido de simplificação de impostos, né, enfim, de mudar o desenho para tornar ele mais efetivo, não necessariamente com aumento de carga tributária. Mas indo para o lado prático, quer dizer, a gente pensando nos devidos estratos de população, o que você enxerga que seriam medidas meio óbvias, meio contratadas numa possível reforma tributária, e que impacto isso traria para investidores, né? Ou seja, para os poupadores, para os empresários, né? Quer dizer, de uma certa maneira, direcionando um pouco mais para o público aqui que nos assiste. Como você faria esse link, falando um pouco de reforma tributária e dos impactos que isso traz no bolso do investidor ou do empresário, digamos assim? Álvaro, só complementando Claro. Essa questão da reforma tributária, o governo ele fala, ou seja, o governo eleito, ou seja, ainda não tem governo, ou seja, o Lula comenta, os interlocutores dele comentam em reforma tributária, e eu queria que você adicionasse nessa visão que você vai dar para a gente, se alguns aspectos que foram indicados que seriam revistos, como eventualmente, a gente falou de teto de gastos, mas, por exemplo, dentro de um pacote que entraria também, eventualmente, uma revisão da reforma trabalhista, tudo isso pode, de alguma forma, impactar esse cenário, até mesmo o processo de revisar as próprias privatizações que foram feitas. A Eletrobras foi privatizada recentemente. Como é que você enxerga isso sendo articulado nesse novo governo, linkando com essa pergunta do Marcelo? Tá bom, eu vou começar com o final. Em relação às privatizações, me parece, acho que bastante óbvio, né, que o atual o governo eleito não vai avançar em privatizações, mas também me parece não factível reverter privatizações, como no caso da Eletrobras. Pelo menos hoje aqui a gente não trabalha com esse cenário, dada a dificuldade de você fazer essa reversão, além de um quadro do Congresso que, de novo, né, está muito mais associado à centro-direita, a uma modernização do Estado. Então, me parece não fazer sentido o retorno aí da Eletrobras. No caso da reforma tributária, o que eu entendo que vai acontecer é, de novo, a gente voltar à proposta do imposto sobre o valor adicionado, né, o tal do IVA, o imposto único, no qual a proposta lá da PEC 45 de 2019, que era relatada, se não me engano, pelo Baleia Rossi, presidente do MDB, e de autoria do economista Bernard Api, que é um economista que, inclusive, tem boa relação com o governo eleito, é de você fazer um imposto único e de mesma alíquota para todos os setores, com algumas exceções, mas para todos os setores. Isso pensando nos impostos, claro, atrelados à receita. Isso significa que a gente deve caminhar para uma normalização de alíquotas, onde o setor de serviços tende a pagar
mais do que paga atualmente, né? E aí, claro, vão começar as dificuldades e as negociações em Brasília. Mas isso seria feito também de uma maneira gradual. A proposta, pelo menos, da PEC 45, lá de 2019, que na minha avaliação pode voltar ao debate no próximo ano, isso ser escalonado ou faseado em 10 anos, até você. E daqui a 10 anos, independente do setor que você atua, você vai ter uma mesma tributação na receita. Esse acho que é o primeiro aspecto que vai impactar a vida aí da população, se a reforma tributária for caminhada para esse E caminho. Álvaro, você está falando da reunião aí, ou da junção no Imposto Único Federal, de que imposto? Você está, imagino que você esteja falando de PIS, COFINS, no caso... ICMS, né? Então, ICMS não é um imposto federal, mas acaba sendo um imposto já de valor adicionado, mas que muitas vezes acaba, nas empresas que trabalham com lucro presumido, virando um imposto sobre o faturamento também, né? Exato. E Então, assim, está falando sobre IPI também, né? Não, perfeito. Então, eu acho que é isso que está em debate. Pelo seguinte, em 2019, tinham duas propostas de reforma tributária. A PEC 45, né, do Bernard Api, ou do Baleia Rossi, que é uma unificação de todos os impostos, federais, estaduais e municipais, seria um imposto único de fato. E tinha também a PEC 110, que era do Luiz Carlos Raul, se não me engano, senador Luiz Carlos Raul, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha a história do IVA dual, que você tinha um imposto federal, e aí a unificação de PIS, COFINS, IPI, aquela história toda, e outro de unificação de impostos estaduais e municipais. Mas aí seria muito mais um problema digamos assim, de quem vai arrecadar, qual ente federativo vai arrecadar e que parcela fica dessa arrecadação para os entes federados e não exatamente para os setores. Tanto a PEC 45 quanto a PEC 110 visavam uma normalização ou uma aproximação das alíquotas independente dos setores da economia, o que é uma coisa que faz bastante sentido do ponto de vista lógico, empresarial, uma coisa que o Marcos Lisboa sempre fala, o empresário, quando ele deveria saber o que ele vai colocar ali, ou vai empreender, o imposto não deveria ser digamos assim, um fator de decisão se ele vai para o setor A ou para o setor B, né? O imposto ele deveria ser muito parecido. Então, me parece que ambas as propostas, que eram as propostas que estavam sendo mais avançadas na época no debate no Congresso, podem retornar. De novo, a gente não sabe se é o IVA único ou o IVA dual. O IVA dual parece ser mais palatável, ou mais fácil de adentrar, porque você cria menos rusgas com os governos estaduais, com os entes federados. Então, você tem um IVA para o federal e um IVA para estados e municípios. Isso pode acontecer, mas, de novo, se acontecer, vai ser um debate que não vai ser tão simples assim de ser aprovado num primeiro semestre do ano que vem. Me surpreenderia positivamente se isso avançasse no primeiro semestre do ano que vem. E uma vez implementado, ele levaria ali 5 a 10 anos, que era uma proposta de adequação, para os setores se adequarem a essa nova realidade. Mas essa é uma parte da reforma tributária. Tem uma outra parte que trata dos impostos para a pessoa física, né? Ou seja, será que vai haver uma remodelagem, um ajuste da tabela do imposto de renda de pessoa física? Esse é um outro debate que também precisa avançar. A gente viu na carta do PT que eles lançaram antes do segundo turno uma isenção até R$5.000. A gente não acredita que isso vai acontecer, pelo menos não num primeiro ano, porque o impacto fiscal seria de 105 bilhões de reais. Se essa Nesse caso, proposta... negativo na arrecadação, né? Negativo na arrecadação, claro, seria um impacto negativo. Você renunciaria a 105 bilhões de reais de arrecadação. Agora, se você fizesse um reajuste da tabela para 3,3 mil, que era a proposta do senador Ângelo Coronel no ano passado, o impacto, ou seja, a renúncia fiscal cairia de 105 para 31, 32 bilhões. O que ainda assim no atual ambiente é muito recurso, mas ainda mas parece ser mais palatável. E de fato faz sentido um reajuste da tabela do imposto de renda pela inflação. Então, acho que isso talvez possa acontecer num nível
num nível um pouco menor. E, E adicionalmente você a acha que esse pode ponto... vir um imposto sobre distribuição de dividendos sem a devida contrapartida de uma redução do imposto de renda das empresas? E Sem aí dúvida. sim você vai ter um aumento, um impacto sobre a carga tributária de aumento real de arrecadação? Não, perfeito. Assim, acho que até para explicar para quem está escutando a gente, né? O mundo inteiro, pelo menos na OCDE, né? Todo mundo tributa parte, as empresas parte no lucro, parte no dividendo. No Brasil se optou por tributar 100% no lucro e nada no dividendo. Mas a alíquota global de todos os países fica em torno ali de 30% a 35%. Né? Bom, eu não acredito que a gente vá ter uma correção de mesmo timing do dividendo do imposto de renda. Né? O que eu quero dizer com isso? Dado que a gente está num ambiente fiscal bastante desafiador, a gente acabou de falar que a gente precisa fazer superávit para controlar essa tendência ruim da dívida bruta em relação ao PIB, então a gente precisa fazer primário. Para fazer primário, você precisa de receita. Logo, me parece fazer sentido um aumento de carga tributária no curto prazo ou no início, fazendo exatamente o que você comentou, aumentar ou fazer a tributação sobre dividendos, mas esta proposta precisa vir junto de um escalonamento de uma queda do imposto de renda de pessoa jurídica. Né? Agora, se isso vai acontecer em 2, 5 ou 10 anos, de fato a gente não sabe. Mas não me parece fazer sentido que as duas coisas vão acontecer no mesmo momento. Porque se você fizer isso, há uma grande tendência do governo perder receita, uma vez que o lucro é um evento muito mais previsível do que a distribuição de dividendo. E no atual momento não dá para você cometer um erro de cálculo e perder a arrecadação por esse motivo. Então, me parece fazer mais sentido um escalonamento da tributação do imposto de renda de pessoa jurídica, mas já em D0 ou no próximo ano, uma tributação cheia sobre dividendos. E só para complementar esse assunto, depois eu vou passar a bola para o Fábio, para ele fazer uma pergunta, para não ficar dominando aqui as perguntas. Mas a esse respeito, no que toca ao bolso de nossos clientes, o que a gente pode dizer é que muitas das estruturas que existem hoje, por conta dessa inexistência da tributação sobre dividendos, né, como, por exemplo, holdings imobiliárias, holdings patrimoniais, provavelmente vão se tornar mais de difícil implementação ou até vão perder o sentido. Né? Não sei se você concorda com isso, e depois da tua resposta eu passo a bola para o Fábio assumir aí uma nova pergunta. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter um avanço no próximo governo, porque o debate, acho que ele já está bastante maduro, bastante... acho que a tese de reforma tributária ela tá sendo amadurecida e evoluindo. Agora, a gente não tem uma clareza sobre como isso vai acontecer. Dito isso, é difícil a gente ter uma previsibilidade sobre essas estruturas, se elas vão como elas vão se permanecer ou como se proteger já nesse atual momento. Queria aproveitar para avisar o público que qualquer um pode fazer perguntas, a gente vai estar selecionando, mais à frente a gente vai estar passando essas perguntas aqui para o Álvaro. Aquelas que eventualmente a gente não conseguir responder, mais à frente a gente tenta de alguma forma responder. Mas, Álvaro, a gente já falou bastante de Brasil, já se passaram aí 30 minutos aí de bate-papo só de Brasil, mas, como eu mencionei no início, né, no Brasil a gente vê névoa, mas lá fora a gente vê efetivamente nuvens. Em alguns lugares do mundo, nuvens bastante carregadas. Na sua visão, qual o principal fator no cenário internacional que pode efetivamente impactar as economias do globo, e como é que o Brasil seria impactado dentro esse fator que você vai estar aí indicando para a gente? A gente olha, por exemplo,
uma inflação que claramente ela não veio por um período temporário, a gente sente que ela é muito mais permanente do que estava se prevendo. Você tem um cenário de desaceleração generalizada, você tem um cenário de guerra e tensões geopolíticas, guerra na Europa, tensões geopolíticas com Taiwan, e você tem uma China também que não deixa de ser um motor do mundo, crescendo aí a taxas anêmicas em relação ao histórico dela. Então, como você enxerga esse momento? O que seria assim, o principal fator de impacto e como o Brasil seria impactado positivamente ou negativamente nesse contexto? Bom, mais meia hora de resposta aqui, então, né? Tem muita coisa. Muito informado, tem muito menos do que isso. Vamos lá. Assim, eu acho que, em primeiro lugar, eu destaco ainda o ambiente de inflação nos Estados Unidos e até onde vão os juros americanos, né? Acho que ele acaba sendo, né, como é o ativo livre de risco do mundo, né, o juro americano de curto prazo. Então, é inevitável que este não seja uma preocupação de primeira ordem. Nisso, eu acho que é um ambiente positivo, né? Para quem acompanha os relatórios aqui do BTG Pactual, a gente já escreve há um bom tempo que os juros americanos deveriam ser mais elevados daqueles que o mercado estava precificando. Se a gente voltar 6 meses atrás, 8 meses atrás, a gente estava já falando que a inflação seria de 4, 4,5%, 5% nos Estados Unidos, o mercado estava precificando 2,8%, 3%, 3,5%. Agora houve uma convergência. A gente hoje mantém um call de que o juro americano deve ficar em torno de 5%, e o mercado hoje está ali com 4,5%, 4,6% para final do ano que vem. Então, a diferença é muito pequena. Hoje teve a divulgação da ata do FOMC, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, e ali ficou muito claro que o Banco Central americano vai começar a reduzir o ritmo, né? As últimas 2 reuniões foi de 0,75 de alta, agora parece ser de 0,5 em dezembro, o próximo ajuste, e as outras 2 reuniões ali está entre 0,5 e 0,25 de alta. Então, neste contexto, eu acho que já está precificado para o Brasil 5% de juros. O que não está precificado é se a gente caminhar para um juro de 6, de 7 nos Estados Unidos. Porque aí isso inevitavelmente vai fortalecer o dólar e vai retirar fluxo cambial dos países numa situação de risco, país mais frágil. O Brasil hoje é um país que na prateleira dos emergentes está muito bem, né? Talvez menos por méritos nossos, mas mais por deméritos dos nossos vizinhos e pares. Mas o Brasil ainda está bem. Agora, se a gente partir para uma irresponsabilidade fiscal, não querendo voltar ao assunto doméstico, mas se a gente partir para uma irresponsabilidade fiscal, isso somado a um juro de 6 ou de 7 nos Estados Unidos, vai ser um ambiente desafiador para o Brasil. Então, acho que aí sim mora um risco. Mas, de novo, nosso cenário base é um juro de 5 nos Estados Unidos, algo que já está precificado, portanto, não parece fazer agora tanto efeito. Álvaro, isso aqui impacta como, por exemplo, os mercados de renda variável e renda fixa? Esse contexto que você está colocando aí. Então, se a gente tiver um ambiente de mais juros nos Estados Unidos, a gente, consequentemente, enfim, é custo de capital mais elevado, portanto, a taxa livre de risco do mundo aumenta. O seu CAPM, né, a sua continha lá de necessidade de retorno para descontar um ativo, um fluxo de caixa ao longo do tempo, ele vai aumentar, o valuation das empresas tende a performar negativamente, não consigo ver de outra forma, né? Até porque, vamos lá, o S&P já caiu ali acho que uns 30% esse ano, 25% a 30%, me corrijam se eu estiver errado. Mas isso aconteceu justamente por essa surpresa que o mercado teve que corrigir as suas expectativas de um 2,8, 3, 3,5 de Fed Fund Rate para 23 para 5%. Né? Então, nessa surpresa, vem mais juros, então vai descontar mais valuation. O mercado cai agora, né? O ciclo financeiro sempre antecipa. Se a gente tiver esse mesmo dinamismo agora e partir para um 7%,
é mais correção no S&P. E aí, quando você plota no gráfico ali retorno 12 meses do S&P do Ibovespa, a correlação é muito alta. Então, não consigo ver um ambiente onde S&P despenca de novo, o Ibovespa vai muito bem, obrigado. Só se a gente tiver fazendo um trabalho doméstico maravilhoso, que pelo menos não é a sinalização que está sendo colocado até o momento. Então, eu acho que é dessa forma que impacta. Isso em renda variável, né? Porque, consequentemente, vai impactar a estrutura a termo da curva de juros aqui no Brasil, né? E aí, se a gente tiver um juro americano de 6 ou 7, a gente vai ter um Treasury de 10 anos pagando muito mais. E isso tende a levar toda a estrutura de juros dos mercados emergentes e, portanto, do Brasil para cima. E aí pode ter um ambiente mais difícil para ativos pré-fixados, para ativos atrelados à inflação na marcação a mercado, vai sofrer menos que pré-fixado, obviamente. E é por isso, por essa incerteza toda, que a gente aqui, como minha caixinha aqui no banco, além de economista, também de estrategista, hoje a gente, nas carteiras domésticas, botar boa parte em pós-fixado. Porque é um ambiente onde você tem um bom juro real a ganhar nos próximos 12 a 18 meses. Né? Então, a gente tem uma Selic de 3,75. Se a gente imagina que a expectativa de inflação é 5% no ano que vem. Então, é 8,75 de juro real, com alta liquidez, com baixa volatilidade. É o melhor índice Sharpe que você vai encontrar nas classes de ativo nos próximos 12 meses, dado esse ambiente de incerteza. Claro, tem muita coisa barata no Brasil, né? Acho que ativos pré-fixados mais longos eu acho algo bastante interessante. Bolsa de valores dá para falar também, mas se você olha pelo preço sobre lucro, Bovespa em dólar, está tudo muito barato, mas talvez não seja agora o momento de tomar muito risco. Você pode fazer isso faseado, você pode ir comprando aos pouquinhos. Mas então, mas voltando ao ambiente global que você perguntou, eu acho que o primeiro é esse ambiente de juros nos Estados Unidos. O segundo é quais serão os efeitos, ou melhor, qual que vai ser o tamanho da recessão na Europa, vis-à-vis a necessidade de mais juros que o Banco Central Europeu precisa dar. O Banco Central Europeu ele foi o mais atrasado de todos, não porque a Lagarde estava dormindo no ponto, mas por um motivo muito simples. A situação fiscal da Europa ela é muito heterogênea, diferente de outros bancos centrais que só tem que lidar com uma situação fiscal. Ao exemplo da Itália, por exemplo, que tem a pior situação fiscal dentre os países de maior relevância no PIB do bloco, e que está, enfim, que esse aumento de juros pode gerar um problema, uma recessão ainda mais significativa no bloco, onde a Itália tende a puxar essa história. Vale lembrar que no último mês a inflação, mês contra mês, mensal da Itália, foi de 4%. Né? Isso aí é algo bastante impressionante para um país em tese desenvolvido. Então, acho que a Europa é algo preocupante, porque isso tende a impactar a balança comercial brasileira, dado que a zona do euro é o segundo, terceiro parceiro mais relevante. E o terceiro ponto, e talvez este seja um motivo talvez mais positivo, é a China, que cresceu muito pouco esse ano, mas deve ter ao longo do ano que vem 2 pontos importantes. Primeiro, a gente imagina que em algum momento do primeiro e do segundo trimestre haverá uma flexibilização da política de Covid-0, e somado a uma suavização do segmento imobiliário e de construção civil na China, haja um melhor dinamismo de crescimento econômico para a China. E é isso para o Brasil geralmente é positivo, porque o gringo, quando quer comprar a China sem comprar a China, ele compra o Brasil porque ele está exposto indiretamente. Então, eu acho que China pode ser um driver bastante positivo para o Brasil no próximo ano. Marcelo, eu acho que já que a gente está falando um pouco de exterior, as últimas semanas aí tem estado bastante agitada essa questão de criptoativos, criptomoedas. O que você acha disso, Marcelo? O que você gostaria de perguntar para o Álvaro? Então, eu acho que a gente pode fazer uma... Antes da gente entrar nas perguntas que a gente está recebendo aqui pelo chat, acho que a gente pode fechar, né, com essa visão do Álvaro de algo bem específico, né, mas que talvez seja mais barulho do que tamanho, mas que pela relevância tecnológica, né,
pelo potencial disruptivo, né, vale a pena sempre ser mencionado, que é a questão dos criptoativos e, mais especificamente, o momento que todo mundo está chamando do inverno dos criptoativos, né? O quanto isso tem de real, né? de efetivamente de serem esquemas de pirâmide, ser malversação de fundos, versus o que tem de efetivo e de fundamento interessante em parte desse mercado, e na tecnologia em si, que está por trás das criptomoedas. Quer dizer, então, tentar em 5 minutos, né, que eu acho que é o tempo que a gente tem, sei que lamento, que eu acho que é muito pouco tempo para falar sobre isso, obviamente isso aqui sozinho é um bate-papo, mas qual a tua visão, tentando tirar um pouco da fumaça desse assunto, com o calor do momento e de quebras de corretoras e de derrocadas de alguns desses ativos, como que você enxerga esse assunto, que muitas vezes vem, né, dos nossos clientes e dos investidores de uma maneira geral, pela presença que isso tem na mídia. Perfeito. Bom, eu já fiquei feliz que eu escutei criptoativo e não criptomoeda, né? Acho que como economista eu ainda não consigo ver Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ou algo com tanta volatilidade assim como uma reserva de valor, né? Que é uma das principais características de uma moeda. Então, sim, é um criptoativo. Acho que a grande inovação tecnológica, como você bem comentou, é o blockchain. Eu acho que é isso que chamou a atenção do mercado financeiro como um todo, e não à toa os bancos centrais ao redor do mundo avançaram nesse ambiente de criptoativos, né? Então, o Brasil já está lançando os primeiros testes do real digital, o Federal Reserve vai lançar o Fedcoin, né? A China também já está fazendo, o Banco Central Chinês também já está fazendo algo nesse sentido, e aí mora algo muito importante. Assim, eu sempre acreditei na plataforma do blockchain como uma tecnologia que veio dessa inovação da criptomoeda, do Bitcoin, mas nunca acreditei que essas moedas independentes elas fossem tomar conta dos meios de pagamento ou do mundo todo, ou da reserva de valor, ou da reserva bancária internacional dos países, né? Porque pelo simples motivo, né? Se um país ele deixa de negociar o real para negociar a sua moeda pelo Bitcoin, o Brasil ele estaria abrindo mão da política monetária, né? E aí como é que você controla a inflação? Como é que, enfim. Então, eu nunca acreditei nesse tipo de movimento, mas acredito na evolução tecnológica e, consequentemente, acredito na precificação do ativo. É por isso que eu acho, sim, muito interessante você ter uma parcela pequena, dada o tamanho da volatilidade, na sua carteira de investimentos, tem em criptoativo, sim. E aí o que aconteceu recentemente com a FTX, essa história toda, acho que só reforça o quanto você precisa buscar plataformas profissionais e associadas a bancos profissionais. No caso do BTG Pactual, a gente tem a Mint, que faz esse trabalho de corretagem e muito profissional, de uma forma muito séria. Então, de novo, acho que os criptoativos eles foram contaminados, como você bem comentou, por um news flow muito negativo, por ser um ambiente ainda que está tentando entender a sua precificação, a sua valoração, como funciona, e também os órgãos reguladores tentando melhorar a sua regulação sobre esse ativo. Mas que, de novo, acho que só reforça o quão profissional tem que ser a plataforma. A Mint aqui do BTG Pactual é uma delas, e se for alocar na sua carteira, que seja um percentual pequeno, dada a volatilidade. Não é uma reserva de valor, portanto, não é uma moeda. Esse é o ponto que a gente, via de regra, enfatiza nos nossos comentários, nas nossas recomendações, e é bom ouvir de você que a gente está alinhado nesse tipo de visão, né? E a gente ainda está num ponto de fragilidade da regulação nisso, em que o meio pelo qual se acessa as moedas, né, o fiduciário, quem faz, é tão importante quanto o criptoativo em si, né? Então, eu acho que contar com alguém ou algum tipo de veículo que esteja mais sob controle, num certo sentido, ainda é muito importante nesse ambiente.
Vamos ver Fábio, se vai sobrar algum, né, Marcelo? Exatamente. Não, eu acho que sim. Não, como o Álvaro mencionou, como tecnologia é indubitável e é algo que está num processo de amadurecimento. E eu acho que essa correção é natural, não poderia deixar de ter essa correção, isso que a gente está vendo no mercado. Isso aqui faz parte do processo de amadurecimento. Mas, seguindo aqui, a gente tem algumas perguntas. Álvaro, você pode responder de uma maneira assim, bem objetiva, a gente não tem muito tempo aí pela frente, mas tem uma pergunta aqui interessante do Antônio Carlos Jobim Salles Fonseca, que ele pergunta se o retorno ao nível de juros altos tornaria o Brasil novamente um paraíso para os rentistas em detrimento da Bolsa. Você chegou a pincelar um pouco esse assunto mais para o meio da nossa conversa, mas queria que você respondesse aqui ao Jobim a pergunta dele. Não, perfeito. Jobim, acho que a história é a seguinte: quem determina juro em qualquer economia a longo prazo não é o Banco Central, não é a política monetária, é a política fiscal. É uma política fiscal responsável que, em tese, diminui os juros estruturais de uma economia. É por isso que a gente viu uma queda muito grande durante o governo Temer dos juros estruturais do Brasil. A curva de juros fechou bastante. E aí você ganhava na Bolsa, você ganhava com uma NTNB, você ganhava em diversas frentes, dado o fechamento da curva, dado que o governo agora, naquela época, com reformas estruturais importantes, visando uma melhor trajetória da dívida, o governo agora precisaria de menos juros para se refinanciar. Então foi um período onde o governo ele diminuiu o seu custo de endividamento e alongou o prazo da sua dívida. Funciona a mesma lógica como uma empresa. Se uma empresa é boa pagadora por muito tempo, ela vai no banco e pega dinheiro a prazo maior com taxa menor, né? Então, e agora o que a gente está vivendo é uma sinalização contrária. E aí eu gosto de reforçar a sinalização porque me parece que a conjuntura que a gente vive, de novo, tudo que a gente falou aqui, de global desafiador, Liz Truss fazendo bobagem no fiscal em 45 dias, sendo tirada ali como primeira-ministra da Inglaterra. A gente, com um Banco Central independente aqui no Brasil, o Roberto Campos Neto já dando o tom que pode abrir a porta para mais juros, e um Congresso que é majoritariamente de centro-direita, e não que isso faça dele um Congresso fiscalista ou patriota com as contas públicas, mas um Congresso que não vai ser afável e não vai dar um cheque em branco de graça em D0, né? Então, eu acho que essa conjuntura de fatores me parece demandar uma postura mais ao centro, mais pragmática do governo eleito. E aí, para responder a tua pergunta, eu digo o seguinte: se essa postura do governo eleito não mudar, se ela partir para um ambiente de embate, me parece que a curva de juros ela vai estressar bastante, o Banco Central vai aumentar os juros e aí o Brasil vai virar um paraíso de rentista, como você bem comentou. E em contrapartida, um inferno para o empresário, né? Aquele cara que quer tomar risco. Agora, se a gente partir para algum tipo de pragmatismo, e eu ainda acredito nessa tese, porque não me parece fazer sentido a política de embate, não só pela conjuntura em si, mas pelo próprio perfil do Lula, que ao menos na última vez que foi governo, optou por um pragmatismo, optou por uma coalizão. Se a gente partir para algum pragmatismo, que pode ter alguma expansão fiscal em 23, pode, mas se ela for one-off, se for só de 1 ano, ou no máximo 2 anos, com alguma sinalização de uma melhora da regra de teto, ou alguma regra que gere credibilidade ao mercado, a curva talvez possa se normalizar, em algum momento a gente ter uma queda da taxa de juros. Hoje é difícil a gente falar, olha, fica 100% no CDI e vai viver a vida. Não dá para afirmar isso. Acho que tem muita coisa barata no Brasil e um ambiente onde vai necessitar que o governo eleito
seja minimamente pragmático. Se isso acontecer, eu acho que os preços dos ativos de risco do Brasil melhoram. Então, ainda não é o paraíso do rentista, né? Mas, dado o atual momento, fique mais conservador, fique mais pós-fixado, que quando essa desidratação do impulso fiscal acontecer, você pode pegar um ativo melhor, seja em bolsa, seja em pré-fixado. Marcelo, tem mais alguma pergunta aí do público? A gente tem mais algumas perguntas aqui. Tem a pergunta da Luísa, né? E volta um pouco ao nosso ponto do início, né? Que são as questões do teto de gastos, né? E, de novo, o contraponto entre a responsabilidade fiscal e a existência de uma política ou de um teto de gastos formal, né? E se eu conseguir entender bem a pergunta da Luísa, ela está tentando diferenciar o que aconteceu ao longo do período do governo Bolsonaro, sem qualificar aqui como o teto de gastos foi rompido e por que ele foi rompido, mas tentar comparar isso do que seria um possível furo desse teto de gastos nos próximos 4 anos. Eu acho que essa é a questão, né? Quer dizer, comparar o que a gente viu de furo do teto com o que poderia vir a ser no governo do Lula nos próximos 4 anos. Então, eu acho que o que aconteceu no governo Bolsonaro foi um movimento que aconteceu em todos os governos do mundo todo, né? Acho que no ambiente de Covid zero, de Covid, portanto, de restrição social, não só o Brasil, mas todos os países tiveram que fazer uma política fiscal bastante expansionista, né? Então, você tinha ali um evento extraordinário, que foi a Covid, em 2020, e aí que necessitou de mais gasto, tanto que o Tribunal de Contas da União aprovou isso com crédito extraordinário. Em 2021, vale lembrar que hoje parece estar muito claro de se entender, mas na época, se a gente voltar ali a 2 anos atrás, ninguém imaginava que teria segunda, terceira onda, variantes, ninguém estava com essa história. Aí tiveram essas variantes, mais necessidade de crédito extraordinário, outro evento extraordinário. E aí, em 2022, veio a guerra, que talvez não justificasse tanto assim créditos extraordinários, mas teve ali alguma justificativa. Em 2023, pelo menos até o momento, não me parece ter eventos extraordinários que demandem gastos acima do teto, né? Não, mas os preços das commodities ainda estão elevados por conta da guerra. Tudo bem, então você coloca no orçamento, né? Porque isso você já consegue perceber, já é previsível. Não, mas as famílias ainda estão sentindo os efeitos da Covid financeira, elas precisam de ajuda. Tudo bem, isso não é novidade, não é extraordinário, já vivemos 2 anos. Vamos colocar no orçamento. E essas coisas foram colocadas, né? Então, no projeto de lei orçamentária que foi mandada pelo Executivo no meio do ano, foi mandado com a manutenção das isenções dos impostos federais sobre combustíveis. Então, isso seria, digamos, um efeito da guerra. E também um Auxílio Brasil de R$ 400 por mês, muito acima do que era pago em anos anteriores, para 21,6 milhões de famílias. Se a gente voltar 2 anos atrás, ou pré-Covid, o Bolsa Família era para 14 milhões de famílias e, na média, R$ 190 por mês. Então, me parece que os furos no teto de 20 e 21 são bem justificados. 22 tem sim um efeito guerra, mas também tem um efeito eleição, né? Em 2023 me parece um movimento bastante político também, né? Que a gente poderia caminhar para alguma razoabilidade maior das contas públicas, né? Não me parece fazer sentido um gasto de 200 bilhões, um furo de 200 bilhões, porque este furo de 200 bilhões ele seria maior do que o furo que foi em 2021, quando teve a segunda e a terceira onda de Covid. O furo de 2021
se eu não me engano, foi de 125 a 150 bilhões de reais. Em 2020 foi de 650 a 700, foi de um tamanho muito significativo, né? E agora, de 2023, não teria, na minha avaliação, a mesma necessidade, não tem o mesmo evento extraordinário que teve nos anos anteriores. Por isso que o mercado está estressando com esses furos, né? Não é porque o furo é de fulano ou de Beltrano, é porque é um furo sem um evento extraordinário. E esse evento nada mais é do que político. Portanto, o mercado vê isso como uma má condução da gestão pública, diferente do que aconteceu em 20 ou 21. Tem uma pergunta aqui, a gente está se aproximando do final, a gente não tem muito tempo, mas tem um pedido aqui. Tem alguns ouvintes aqui pediram para estender um pouquinho a live. A gente vai dar só mais alguns minutinhos, Podemos ficar mais uns ia ser minutinhos, sem bastante problema, rígido em 1 hora. Então, mais uma pergunta relacionada agora em relação à crise europeia, né? A questão da Europa com a guerra entre Ucrânia e Rússia. E a pergunta é se, com a proximidade do inverno na Europa e a persistência da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Ou seja, inclusive a Rússia agora está atacando alvos do sistema energético da Ucrânia, né, a fim de minar nesse período mais frio, estamos entrando no inverno daqui a pouco, né? O que poderia se esperar em relação a uma crise energética e como ela seria reverberada para o resto do continente? Isso geraria inflação, isso impactaria só a Europa ou teria uma consequência mais séria em termos globais? Perfeito. Maria, eu acho que isso vai depender do quanto a Europa vai conseguir ter alternativas de compra de petróleo, de gás natural, coisa que ela vem tentando fazer agora com o Oriente Médio, diminuindo a sua dependência da Rússia. Mas isso, em tese, deveria levar a um preço mais elevado ainda de petróleo e de gás natural. Isso, consequentemente, vai bater em toda a estrutura de preços internacionais de commodities, consequentemente deveria ter algum impacto aqui no Brasil também. No entanto, vale lembrar que com o novo governo há uma grande chance do poder do poder de paridade de compra, não, da política de paridade internacional do preço da gasolina, por exemplo, não ser continuado. E aí isso poder ser artificialmente manipulado pela estatal. Né? E aí eu acho que o impacto talvez não seria tanto na inflação, mas talvez na deterioração ali do caixa da Petrobras. Eu acho que isso sim é uma coisa que pode acontecer. Até porque o que eu escutei hoje, agora me fugiu o deputado ou o senador, enfim, mas ligado à equipe de transição, que parece que o governo do PT vai manter as desonerações dos impostos federais sobre combustíveis e energia elétrica. Então, eu acho que preço administrado vai continuar sendo artificialmente manipulado para baixo, para tentar, nesse ambiente ainda de incerteza em relação à guerra Rússia-Ucrânia, ser controlado. Mas tem um fator no qual o governo não controla, e esse sim pode ser um risco, que é acho que o setor de alimentos, né? Então acho que soft commodities, grãos, isso talvez possa continuar tendo uma pressão mais altista caso a guerra se estenda e se acentue. E aí isso vai impactar em preços livres, coisa que o governo não controla, e aí a inflação pode sim ser mais duradoura ou mais alta do que a gente pensa. Eu acho que uma coisa que o Fábio tinha falado anteriormente, e é bom só para reforçar, eu acho que os próximos anos serão muito diferentes do que a gente viu nos últimos 12 a 15 anos. A gente viveu um mundo entre 2008 a 2021, do qual a gente não vai viver mais, que é um mundo de muita liquidez e de juro muito baixo. Nada será como antes amanhã. Exatamente. Então, assim, me parece que o mundo daqui para frente é um mundo de muito menos liquidez, de juros muito mais elevados, de menos trocas globais
de reinternalização das cadeias produtivas, o que por si só tudo isso é um processo inflacionário. Então, acho que a guerra da Rússia e da Ucrânia ela pode acentuar, num curto prazo, algo que, na verdade, vai ser mais estrutural na minha avaliação. Acho que esse ambiente de menos liquidez, de desglobalização, onde você tem que botar um custo geopolítico na variável de alocação da sua cadeia produtiva, portanto, vai ter que ou reinternalizar ou encurtar para um lugar talvez não tão barato quanto antes, deve gerar um mundo com uma inflação maior do que a gente viu nos últimos anos e, portanto, com juros mais elevados também. Fábio, eu acho que a gente cumpriu bem os objetivos aqui. A gente falou de Brasil durante quase metade do tempo, né? Falamos de coisas do aspecto macro, né? Falamos dos impactos no bolso do nosso público, né? Reforma tributária, via as variáveis econômicas também, né? E falamos um pouco sobre mundo, conseguimos pincelar um pouquinho sobre criptomoedas. Então, acho que a gente está chegando na hora do Álvaro fazer para a gente esse fechamento, alguma consideração final, né? E desde já, assim, em nome da Millennium, né? Em nome meu, do Fábio, da nossa equipe aqui, agradecer imensamente você ter aceito esse convite, né? Eu acho que a gente sai daqui com uma realidade, né, mapeada e consciente de quais são os riscos, as oportunidades, né, por onde a gente deve caminhar a curto e, eventualmente, até a longo prazo. Então, passo a bola para o Álvaro para a gente fechar e depois o Fábio fazer o encerramento aqui oficial do nosso evento. O Álvaro, se quiser também resumir numa frase, numa palavra, do que você considera assim, o que a gente tem que olhar a partir de 23, a bola é tua. Não, eu queria agradecer imensamente o convite, acho que o papo foi maravilhoso, fico aqui à disposição para novas conversas. Acho que a gente vai ter que atualizar esse cenário com mais frequência, porque está muito incerto, mas eu vou finalizar com uma frase que eu escutei uma vez o Gustavo Franco falar em algum evento que ele participou, que segundo ele, um amigo dele, estrangeiro, teria perguntado para o Gustavo como era o Brasil, né? E o Gustavo, na sua genialidade, né, teria respondido o seguinte: olha, o Brasil é o seguinte, se você passa uma semana fora, muda tudo, mas você passa 10 anos, não muda nada. Então o Brasil, ele está nesse vai e vem de novo, a gente está debatendo, como é que o fulano não entende que o fiscal piora a inflação e piora justamente quem ele quer ajudar. Será que o juro no Brasil vai para 18, né? Então, assim, o Brasil ele vai nesse vai e vem, infelizmente. No entanto, para não deixar o clima tão negativo, eu tô otimista com o médio prazo no Brasil. Eu acho que se a gente tiver um mínimo de pragmatismo, um mínimo de razoabilidade fiscal, eu acho que esse ambiente de desglobalização pode ser benéfico para o Brasil. Eu acho que se o Brasil souber aproveitar o seu potencial de venda, né, como sempre um país bastante amigável a Estados Unidos, a Europa, e fazer esses parceiros reinternalizarem as suas produções, não no próprio país, mas no Brasil, onde a mão de obra é muito mais barata, onde tem escala para absorver grandes cadeias produtivas, e somada a isso um ambiente farto para se investir em energia limpa, sobretudo no Nordeste brasileiro, onde venta o ano inteiro, onde faz sol o ano inteiro, eu acho que o Brasil tem um pitch comercial muito bom nos próximos anos para atrair investimento. É um país, de novo, onde pode, diferente de diversos emergentes, quando você vai comparar com Peru, Colômbia, Chile, Argentina, Turquia, enfim, Rússia, enfim, nada parece ser muito interessante nessa prateleira de emergentes. Se o Brasil manter o seu pragmatismo econômico e associar isso a uma possibilidade de atrair cadeias produtivas de larga escala, próximo aos parceiros comerciais históricos, com um investimento em energia limpa, eu acho que o Brasil tem um cenário de médio prazo bastante interessante. O curto prazo assusta, e nós, como investidores, temos que estar conservadores nesse momento. Mas o médio prazo, se ele bem assentada as questões
fiscais, me parece ser um ambiente bastante atrativo para esse médio prazo. Muito bom, Álvaro. Olha, queria agradecer muito você, agradecer ao público, agradecer as perguntas. Perdão por não ter tido condição de cobrir todas as perguntas, mas já fica aí um gostinho para uma próxima rodada. Um Feliz Natal e Ano Novo antecipado, porque não sei se a gente vai conseguir ver todo mundo até o final do ano, e uma excelente estreia do Brasil amanhã na Copa do Mundo. Exatamente. Tomara que essa estreia amanhã seja aí um presságio de bons fluidos, bons ares para o ano de 2023. E as zebras tenham ficado só hoje, né? Chega de exatamente, zebra. Ontem, exatamente. Hoje, agora tá bom. Um grande abraço para todos, uma boa noite. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, tudo de bom. Um abraço para todos.